Olá, graça e paz. Vamos dar início ao nosso estudo sobre a Bíblia em estado cronológico. Hoje vamos ler sobre Juízes, capítulo 12, o conflito de Jefté contra Efraim. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os moabitas e, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim, sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar. Os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Ibzan, Elon e Abdon. Depois de Jefté, Ibzan de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibzan liderou Israel durante 7 anos. Então Ibzan morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Léu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então, Abdon, filho de Léu, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Juízes, capítulo 13. O nascimento de Sansão. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu e consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo. E ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui.
Manoá levantou-se e a seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: Sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: Gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: Se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta do cereal, e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida, vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mânidã, entre Zorá e Estaol. Reflexão. Nós vemos no capítulo 12, Jefté. Ao contrário de Gideão, ele não procurou apaziguar os eframitas. Ao que parece, os israelitas que viviam a leste do rio Jordão pronunciavam o primeiro fonema da palavra Shibolete, com som de CH, enquanto aqueles que viviam em Canaã pronunciavam com som de S, mostrando assim a crescente separação entre as tribos do leste e do oeste. Assim, os eframitas eram identificados por sua maneira de falar. Jefté, apesar de ser reconhecido como líder de Gileade, reagiu aos insultos de Efraim com violência. Essa guerra entre as tribos custou caro, pois 45.000 eframitas foram mortos. Capítulo 13 de Juízes nos fala sobre Sansão. Sansão era um nazireu, uma pessoa separada por meio de um voto para servir ao povo de Deus. Seus pais fizeram um voto por ele. Um voto nazireu, às vezes, era temporário, mas, no caso de Sansão, era vitalício. Como nazireu, ele não podia cortar o seu cabelo, tocar em um cadáver ou tomar qualquer bebida alcoólica. Deus fortaleceu Sansão para servir Israel, dando-lhe força, e quando era obediente, ele fazia muito para o Senhor. No entanto, frequentemente, Sansão fez mau julgamento e pecou terrivelmente. Tipicamente, ele de forma precipitada usou o dom especial que Deus lhe deu para propósitos egoístas. Por exemplo, quando usou sua força para matar 30 homens em Asquelon. Hoje em dia, Deus fortalece o povo para servir a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. O apóstolo Paulo afirma que esses dons devem ser usados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mas, como Sansão, costumamos usar nossos dons de Deus para propósitos egoístas. Usar essas habilidades para nós mesmos rouba da igreja a intenção que Deus tem para ela. Quando usa aos dons que Deus lhe deu, você está servindo a igreja ou a si mesmo? Finalizamos mais uma leitura da Palavra de Deus em ordem cronológica. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.